Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tempo Cobra Coral. Eu sou a mãe Marcela de Oiá. Hoje estou aqui para responder mais uma pergunta vencedora da enquete dessa semana, que foi lançada na terça-feira passada. O tema vencedor foi: como é a iniciação na Umbanda? Bom, primeiro nós temos que falar do desejo de querer entrar na nossa religião, que é a religião Umbanda, uma religião afro-brasileira, uma religião cristã, monoteísta, né? Apesar de termos orixás, nós somos uma religião monoteísta. Então, primeiro a pessoa tem que despertar o interesse, né? Ela tem que ter o amor realmente à religião, para que chegue ao passo de se consagrar médium de um terreiro. A grande sacada que eu costumo dizer para as pessoas é que antes de filiar a qualquer terreiro, a pessoa tem que conviver com os médiuns, conhecer o dirigente, ser próximo do dirigente daquele terreiro, ser bem atendida pelo menos por 6 meses nas fileiras de atendimento, pelos guias e mentores daquela casa. Ou seja, antes de você abraçar aquele terreiro como sendo parte da sua vida espiritual, você deve conviver para saber se é isso mesmo que você quer, se é esse mesmo terreiro que você quer se filiar. Não necessariamente você não goste da Umbanda, ou que não seja a sua religião. A Umbanda pode ser e é, muitas vezes, a religião escolhida por aqueles que frequentam o terreiro. Mas a questão é que só isso não basta, você gostar de estar naquele terreiro, né? Você tem que conhecer um pouco mais a fundo por algum tempo antes de se filiar a qualquer terreiro. Tá? Aproveita que você está gostando aqui do tema, né, de como se iniciar na Umbanda, deixa seu like, participa, fica aqui que nós vamos ter mais assunto para conversar. Então se inscreva no nosso canal, dá aquele sininho, dá aquele like, que na próxima semana teremos mais perguntas, tá ok? Então, depois desse passo de convivência, aí sim você vai ser convidado a participar da corrente mediúnica do terreiro, ou você vai fazer o pedido formal ao dirigente da casa de que você quer fazer parte daquele terreiro, certo? Depois dessa etapa, aí sim nós pensamos na iniciação. Em geral, a maioria das umbandas hoje, primeiro tem um curso teológico, curso de teoria sobre a Umbanda, o que é a Umbanda, como nasceu a Umbanda, sobre os orixás, sobre as entidades, a hierarquia de que é formada aquele terreiro, né? Porque nós hoje temos muitas escolas de Umbanda, muitas formas de fazer Umbanda, e não somos os únicos detentores do conhecimento. Então tem que se respeitar a forma do terreiro que você está se filiando. Se você escolheu esse terreiro e ele tem a sua forma própria de fazer as coisas, respeite isso, certo? Então você vai entrar e vai estudar primeiro as regras, normas, né, as normas de convivência, a hierarquia daquele terreiro, e depois sim vai ter um ritual de entrada daquele médium, né, na casa, já é um ritual. Os médios que vão se filiar àquele terreiro vão passar a ser médios de desenvolvimento. Mais ou menos entre 6 a 1 ano de convivência. Essa convivência e desenvolvimento mediúnico, ela é o estudo prático. Então você já teve a primeira parte, que é o estudo teórico, e nós juntamos com a parte prática. Você precisa conhecer suas entidades. Você precisa entender os fenômenos mediúnicos que acontecem com você. Quais são eles? Não é? Você precisa entender como trabalham, qual é a história de seus guias, quem são eles, o que eles trazem de mensagem íntima para você. Essa é uma convivência extremamente importante. No desenvolvimento médio, muitas vezes tem exclusividade de ter convivência com seus guias e ter suas respostas pessoais respondidas, coisa que depois fica muito mais difícil quando você se torna um médium de atendimento, porque você fica com foco em resolver as questões daquele que está à sua frente, que é o consulente, que é aquele que vem com a sua dor para ser atendida pelas entidades. E nem sempre, durante esse trabalho, nós temos tempo de dar atenção para os nossos próprios problemas, certo? Então, o desenvolvimento ele tem que ser o maior longo tempo possível necessário, que você possa aproveitar ao máximo. Não tenha pressa de ir para o atendimento. Aproveite esse momento, porque ele é muito íntimo, é muito revelador, é esclarecedor, porque são situações que só você sabe, que estão só nos seus pensamentos, mas que as entidades, guias e mentores, que dentro daquele terreiro
conseguem conversar com você e te atender. Também não fica preocupado. Eu recebo a entidade, mas ela não fala. Eu recebo a entidade, mas eu não consigo ainda abrir os olhos. Eu recebo a entidade, mas eu não tenho força de fazer mais nada. Eu não ando, eu não me mexo. Não se preocupa com essas etapas. Todas essas etapas vão ser sanadas aos poucos, no seu tempo como médium e no tempo daquela entidade, a trabalhar com você. Tudo dentro da espiritualidade, dentro da Umbanda, é dentro do tempo do orixá, dentro do tempo do orixá, dentro do tempo da espiritualidade, que não é o nosso tempo. Não é como nós queremos, né? Então, assim, depois dessa fase, quando finalmente você já está mais esclarecido, né? Tanto da parte teórica como da parte prática, você vai passar pelo ritual de batismo. O ritual de batismo das casas de Umbanda mais tradicionais consiste no batismo nas águas. E hoje, além das águas, que é mais ligado ao movimento católico, né? O simbolismo do batismo de São João Batista com Jesus, né? Então vai ser batizado nas águas pelo dirigente, pelo guia, chefe daquele terreiro, né? Inclusive com padrinhos e madrinhas consagrados àquela ritual, ou vai ser padrinhos e madrinhas espirituais. Entidades, caboclo, preto velho, bege, entidades da direita, correto? Que vão ser os seus padrinhos espirituais que vão te ajudar na caminhada dentro daquele terreiro. Ou vão ser padrinhos consagrados, como é feito dentro do ritual católico, que na ausência dos seus pais, você tenha o apoio desses padrinhos. Seja dos pais carnais ou seja do pai espiritual, que é o dirigente pai de santo. Por exemplo, se o pai de santo falece, a quem eu devo recorrer? A seus padrinhos de batismo na Umbanda. A outra questão é que depois de um certo período, a Umbanda já tem o seu formato para o batismo. A Umbanda tem seu ritual de batismo próprio. Então tem vários outros elementos, né? Várias outras orações e fundamentações ligadas aos 7 orixás principais da Umbanda. O dendê, o azeite de oliva, a água benta, vela, flores, e vai ter todo esse ritual. E aqui no Templo Cobra Coral, nós também consagramos desta forma, com a água, com azeite de dendê, com a água do mar, com a água da cachoeira, né, com azeite, com mel, enfim, são vários elementos rituais, né, próprios da Umbanda, das fundamentações dos orixás ligados àquele elemento. E também colocamos em prática a questão do padrinho e da madrinha. Mas não colocamos de forma alguma o médium. Nós entregamos aquele irmão que está entrando para a nossa corrente, está entrando para se filiar nas correntes de fileiras de trabalho da Umbanda, para entidade, caboclo, preto velho e bege, a entidade que for escolhida por aquele médium, tanto a entidade feminina quanto uma entidade masculina. É assim, não entregamos mais para padrinhos físicos, exceto se for para batizado de crianças. Que aí sim, sendo seu primeiro batizado, né, faz sentido que ela tenha a proteção ainda durante a infância, não só do padrinho espiritual, né, da entidade, do caboclo preto velho, como também dos padrinhos materiais, uma pessoa responsável que os pais costumam escolher para que em qualquer desastre da vida deles eles não estejam presentes. Essas duas pessoas foram escolhidas para cuidar da vida daquela criança, para ser um protetor inclusive jurídico, né? Pode-se recorrer juridicamente, que os pais escolheram aquelas pessoas para cuidar do seu filho em caso de desastre, caso de morte. Então o batismo tem um significado muito importante, e esse é o primeiro passo de muitos rituais dentro do movimento de Umbanda, mas não é o único, e também não é a única forma. Então agora vamos falar de outras Umbandas, essas Umbandas mais africanizadas, Umbandas de nação, que fazem camarinha. A camarinha consiste em um ritual de recolhimento, de entrega durante esse período, de abstenções de certos alimentos, uso de beberagem de folhas, uso de oferendas de bois, uso de emulação de alguns animais. Então é muito mais complexa. Se você tem uma Umbanda que é de camarinha e ela te inicia, ou ela te inicia para a Umbanda, para sair, para te apresentar publicamente como agora um médium, filiado e umbandista, ou ela te inicia para um orixá. Nós temos essas duas modalidades. Para quem é de Umbanda ou Molocô,
já segue o ritual mais complexo ainda, porque segue o prisma do Roncó. Então são 11 dias, 13 dias, 14, 17, 21, depende dos orixás. E é o mesmo esquema, você vai deitar na sua esteira, vai ficar recolhido. Tem um custo financeiro imenso, um sacrifício de muita fé, porque você não vai estar sacrificando somente o seu tempo, a sua comida, a sua bebida. Você vai estar sacrificando também a sua parte financeira, minha camarinha também. Né? É um custo bem alto. Então você tem que ter toda a certeza que quer se filiar. Não escolha por pressão. Escolha por amor. Escolha porque você realmente quer. Pense bem. Nenhum orixá castiga ninguém por seguir ou não seguir, naquele momento, o ritual de iniciação, seja ele qual for. Seja na camaria ou seja no Roncó. É preciso que você esteja alinhado com esta vontade do orixá. Que você esteja realmente com fé. Que você tenha feito uma escolha consciente. Né? Nós sabemos que pessoas endividadas espiritualmente nos procuram desesperados durante muito tempo por ter adiado esse momento. Mas não importa. Não importa quando você vai fazer teu santo, quando você vai se afiliar, não importa a idade que você tem. A Umbanda, de modo geral, é uma religião universalista, recebe a diversidade, é pluralista, universalista. Então ela está sempre de portas abertas a todos. E isso quer dizer que também idade, e cargo, em trabalho, em situação financeira, isso não importa. Os orixás, ele tem o tempo deles e você tem o seu. Você vai saber encaixar isso da melhor forma possível. Se você não tem condições financeiras de bancar esses momentos, espere o momento certo. Faça uma poupancinha, junte um dinheiro, espere e se consagre com consciência e com vontade. Porque não adianta você se consagrar correndo, fazer todo esse batismo, esse ritual de iniciação, seja na umbanda que for, seja na umbanda tradicional, como eu falei do batismo, seja a umbanda de camarinha, ou seja na umbanda com um roncó. Porque se você faz isso tudo e no final não se sente bem onde você está, você vai acabar inevitavelmente saindo da casa e perdendo mais tempo do que realmente você ter calma, ter paciência e fazer de forma correta. Ok, meu irmão? Uma outra coisa polêmica são as hierarquias e os demais rituais após o batismo ou após a iniciação. Então a Umbanda, ela é sim iniciática porque depois da parte do batismo, nós costumamos fazer as firmezas com passagem de grau. No meu caso aqui do templo Cobra Coral, nós trabalhamos com graus, né? Então você vai estar com 3 anos e você vai estar com 5 anos e vai ter com 7 anos. Então, no terceiro grau, você tem que ter passado por pelo menos 3 amansis, 3 rituais de firmeza de Exu, ter sido batizado e ter sido consagrado através da lei de Pemba. Então são pelo menos mais 5 a 6 rituais até que você realmente se torne na hierarquia um médium de terceiro grau, um médium que tenha condições de ir para o atendimento. Depois, os longos anos vão se passando, você vai chegar aos seus 5 anos e vai passar por outro ritual de firmeza, que é um ritual que mexe com o seu amansi, com o seu coroa, né? Mais um ritual de firmeza, que mexe com o seu ori, e depois consagrar-se a médium de 7º grau. Tendo você passado através do jogo de búzios, seja de Orumilá Ifá, seja por jogo de búzios de Odum, seja pelo próprio Ifá, você tendo coroa, não basta ser um bom médium, atender, os seus guias serem maravilhosos, ter uma fileira infinda atrás do corredor com 10 nomes para ser atendido, você não adianta nada disso, porque isso não te dá o cabedal para se tornar um dirigente de Umbanda. O que te dá cabedal para que você se torne um dirigente de Umbanda, não basta ter os anos dentro da Umbanda, tá? Nem basta ter feito um curso no Pai Google, tirar um diploma de teologia de Umbanda. Nenhum desses recursos, tá, te consagra como dirigente de Umbanda. O que te consagra é que se dentro do seu jogo de búzios, o olhador, né, do búzios te veja e deixa no seu destino que você tem que ser um dirigente religioso. E às vezes nem necessariamente você pode descobrir que de repente nem era de Umbanda. Era muito mais do que isso, né? Já joguei para muitas pessoas que se surpreenderam. Estava na Umbanda, mas na verdade tinha que ser dirigente de candomblé. E vice-versa.
Tem dirigente de candomblé que deveria ser dirigente de umbanda, mas seguiu aquele caminho e depois as coisas vão se trabalhando de forma que a gente possa ter, de repente, até as duas coisas. Hoje tem dirigente de candomblé que também é dirigente de umbanda, né? Nós temos de vice-versa. Por que acontece isso? Porque ele seguiu uma religião naquele momento. E quando fez o jogo, não elegiu algum. Ele descobre que não tinha só esse cargo, tem outro cargo a ser cumprido. E assim acontece com muitas pessoas. E assim acontece também com os demais cargos. Há pessoas que tem que ser pai pequeno, ou tem que ser o Ogã, ou tem que ser o Eked, ou tem que ser o chefe de cambono, mas ele nunca vai ser dirigente. Entende? Não, isso não está na exigência porque o Pai Santo tem má vontade. Isso é porque o dirigente tem que olhar o filho com seriedade, a sua vida espiritual tem que estar no jogo, de alguma forma, ser vista. Se a maioria dos pais de santo da antiga não tem o Merê de Ogum como peça-chave das suas escolhas para tratar os seus filhos. Mas a maioria tem o Teobi, tem o chefe do terreiro, que pode ser consultado em terra. A entidade está em terra e pode ser conversado através de uma conversa direta, se aquele filho tem condições, se ele tem coroa para ser dirigente. Esse é o cargo máximo e esse exige um outro ritual chamado ritual de coroamento. Ou seja, é preciso que um outro dirigente te consagre a dirigente. Você não pode não ter um iniciador. Você tem que ter um iniciador e tem que ter o coroa, quem te coroou como dirigente. É assim que funciona a Umbanda e é assim que funciona na hierarquia dentro do Templo Cobra Coral. Gente, já falei bastante. Agora eu quero convidar vocês para as próximas enquetes, sempre às terças-feiras. Eu vou colocar novas perguntas. Eu sei que temos muitas dúvidas a serem sanadas. Eu não sei tudo, mas aquele pouco que eu sei, gostaria de continuar dividindo com vocês. Então sejam muito bem-vindos ao canal, participem, deixem suas dúvidas, suas perguntas, que eu, Marcela de Oiá, vou estar respondendo na próxima enquete. O meu saravá, meus irmãos de Umbanda, saravá.